requerimento do ofendido ser colhido no próprio auto, na oportunidade de seu depoimento. Por que, professor? Porque se o delegado não tiver o documento ou escrito do ofendido, ou ter convertido aquela fala do ofendido desejando que aquela pessoa seja processada, convertido a termo, ele não pode levar a pessoa que praticou o crime de ação penal privada para o cárcere, porque, sendo um crime de ação penal privada, ele precisa de uma autorização do ofendido. Deu para entender? Ok. Juizados especiais criminais. Juizados especiais criminais. Com o advento do JECs, não são JECs tatus, não, é os juizados especiais criminais, nas infrações de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, sem excetuar os casos em que a lei prevê procedimento especial, a autoridade policial, delegado de polícia, e aí eu não falo polícia militar, mas nós já colocamos o entendimento do Damaso de Jesus, ao tomar conhecimento da ocorrência, lavrará termo circunstanciado de ocorrência, TCO, e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima. Ah, professor, quer dizer que nos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima não excede 2 anos, como a lesão corporal simples, como a ameaça, como o esbulho possessório, são todos crimes de menor desacato, são todos desobediência, são todos crimes de menor potencial ofensivo. E nessa situação, tá? Eu não lavro o inquérito policial. Se eu tenho um crime de menor potencial ofensivo, ou se eu tenho uma contravenção penal, o que é contravenção penal? É o crime anão, né? É a perturbação do sossego alheio, é a vias de fato. Se uma pessoa te pega, te belisca, puxa o teu cabelo, ele não lesionou a tua integridade física, mas ele praticou contra ti vias de fato, te empurrou, te deu um tapa, um beliscão, um pescoção, uma cachuleta na orelha, uma via de fato. Não se lavra inquérito. A pessoa que pratica um crime de menor potencial ofensivo, uma contravenção penal, não é passível de prisão em flagrante e nem pagamento de fiança, salvo se quando o delegado lavrar o TCO e o encaminhar imediatamente ao juizado com o autor do fato e vítima, ele se recusar a comparecer ao juizado. É a única hipótese em que eu posso lavrar flagrante delito e detê-lo, privá-lo da sua liberdade, mas é uma exceção, tá? Então, esse encaminhamento se providencia as requisições dos exames periciais e, detalhe, no termo circunstanciado de ocorrência, basta um laudo médico. Eu não preciso do exame de corpo de delito. É uma lesão corporal, prontuário médico. Estando lá, fale com o exame de corpo de delito. Tá? Então, ele providencia os exames periciais, que depois podem ser juntados. No juizado, cabe audiência preliminar, composição penal, composição civil, né? Transação penal e respeito ao princípio da discricionariedade regulada ou regrada. E eu queria novamente mostrar aqui para vocês, é muito importante a gente descobrir como é que é feito essa questão do juizado especial. Vamos lá. Então eu disse o seguinte, se eu tenho uma infração de menor potencial ofensivo, ou se eu tenho uma contravenção penal, eu não lavro o auto de prisão em flagrante nem o inquérito. Eu vou lavrar o
TCO. Nesse TCO, o delegado de polícia encaminha vítima, testemunhas e o acusado, que chama-se autor do fato, para uma audiência preliminar. Audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, primeira coisa que se tenta é o que nós chamamos aqui de composição civil. Exemplo: duas pessoas, dois rapazes, Matheus Solano Cover e o amiguinho dele, estavam lá no Lapinha do Outeiro, uma festa muito badalada. Eles foram lá, e aí, por conta de uma piriguete, vocês não veem aí a piradinha na novela, eles estavam atrás da piriguete, se desentenderam, porque os dois estavam afim da piriguete, e a piriguete só queria saber do Matheus Solano Cover. Então, houve uma briga, os dois brigaram. Então, o Matheus Solano Cover deu um soco no amigo dele. Eu sei que ele não é um rapaz, mas é só um rapaz pacífico, né? Mas só para amor ao debate. Aqui, o nosso amigo Matheus Solano Cover, que é o autor do fato, vai estar frente a frente com a vítima. É uma lesão corporal simples, um soco, ficou uma escoriaçãozinha, serviu como exame de corpo de delito atestado médico, sem problema nenhum. Está lá o Matheus Solano com o cara. A vítima diz assim: olha, Matheus Solano, é o seguinte, bicho, R$722, morre, tu me paga, composição civil, foi o que eu gastei, comprei um Voltaren, comprei um Keflex, entendeu? Tô tomando aí um supositório, mas vou ficar bom. O Matheus Solano paga, cover, houve a composição civil, morreu a parada. Isso é que é a composição civil. Possibilidade de acordo entre vítima e acusado. Não havendo composição civil e se tratando de uma lesão corporal leve, que é condicionada à representação do ofendido, salvo naqueles casos da Lei Maria da Penha, o nosso amigo, a nossa vítima aqui vai fazer uma representação para o MP, e o MP poderá, se tiver preenchido os requisitos legais, propor a transação penal. A transação penal, que é a possibilidade de um acordo para imposição de pena não privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, vocês viram aí, por exemplo, o acordo de pagamento de cesta básica, né? Ele vai fazer uma transação penal, e se o nosso amigo Matheus Solano Cover aceitar, está resolvido o problema. Agora, se não houver transação penal, aí o Ministério Público vai fazer a denúncia oral, né? Vamos ouvir a vítima, vamos ouvir as testemunhas, vamos ouvir o acusado, que é aqui já está como acusado, né? Vamos ter os debates orais, 20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa, e aqui eu vou ter a sentença. Esse é o procedimento, em linhas gerais, do juizado especial. Entenderam o que é audiência preliminar, composição civil, transação penal? Esse é o procedimento dos juizados especiais. Bom, beleza. Qual é o princípio que me permite que o Ministério Público possa compor os danos, fazer uma composição, uma aplicação de uma pena sem processo com o acusado?
princípio da discricionariedade regulada ou regrada. Pergunta de prova. Juizados especiais criminais. Então, recapitulando, as contravenções penais e os crimes em que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, Lei 10.259/01, compete ao Juizado Especial Criminal, Lei 9.099, de 26 de nove de 95, sendo objeto de termo circunstanciado de ocorrência, TCO, enquanto que os outros crimes de médio, grave, gravíssimo potencial ofensivo são apurados através de inquérito policial e denunciados pelo MP, titular da ação penal pública, ou oferecida a queixa pelo querelante na ação penal privada. Fácil, né? Denúncia pelo MP, ação penal pública. Querelante oferece a queixa na ação penal privada. Está em flagrante delito, eu lavro flagrante delito. Não está em flagrante delito, baixa a portaria, começa a investigar, abre o inquérito. Tá? Beleza pura. Indiciamento. O que é indiciamento? Indiciamento é um ato pelo qual o delegado conclui haver suficientes indícios de autoria e materialidade do suposto crime. O indiciamento é quando o delegado conclui pela autoria e materialidade do suposto crime. Mas, professor Franklin, em que consiste o indiciamento? Em 5 atos. Primeiro, identificação dele. Professor, se ele não conseguir identificar quem é o acusado, se ele se recusar a fornecer a identificação, eu tenho 2 hipóteses. Posso pedir a prisão temporária dele, com o objetivo de identificá-lo. Se ele tiver praticado um dos crimes previstos na lei da prisão temporária, que é, por exemplo, o homicídio, extorsão mediante sequestro, estupro, basicamente quase todos os crimes hediondos, mais alguns crimes como envenenamento de água potável, corrupção de substâncias medicinais, né? O próprio sequestro e cárcere privado está previsto lá, a quadrilha ou bando. Então, identificação. Ou então, eu posso pedir outro tipo de prisão cautelar para ele, que é o que nós chamamos de prisão preventiva para averiguação da identificação dele. Hoje já está prevista essa prisão preventiva com o objetivo de identificar o cidadão. Após a identificação, a preventiva é relaxada. Bom, qualificação dele. Se ele é brasileiro, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele trabalha, se ele não trabalha, onde ele mora, qual é a identidade, qual é o CPF. Informações sobre a vida pregressa. Ele já respondeu o processo? Ele já se envolveu em confusão? Tem algum boletim de ocorrência contra ele? Ele já respondeu o processo quando ele era adolescente? Claro que o fato dele ter respondido o processo na época que era adolescente não vai constar dos antecedentes, mas a polícia pode verificar para efeito de vida pregressa. Interrogatório, que é a colheita do depoimento dele, que a polícia deve deixar para depois de ouvir vítimas e testemunhas e ter as provas periciais. E, finalmente, a inclusão dele no nome do cadastro, ou seja, colocando ele lá, aquele númerozinho que vem do auto de prisão em flagrante ou do inquérito, e ele vai constar lá como indiciado no sistema informático da Polícia Civil. Classificação da infração penal. Bom, a classificação da infração penal pela autoridade policial é sempre provisória. Então vamos lá. Quer dizer, professor, que o delegado de polícia faz o inquérito,
a classificação do inquérito é provisória. O promotor denuncia, a denúncia dele, essa classificação é provisória. É. E aí, feitas as razões finais, o defensor, o promotor pede uma classificação, o defensor pede outra, também é provisória. O juiz sentencia, é provisória, desde que a sentença não transite julgado. Por quê? Porque quando o recurso for para o tribunal, e se o tribunal modificar a classificação daquele crime, o tribunal pode modificar? Pode. Então, ela sempre é provisória. Nunca ela vai ser definitiva. Então, podendo ser alterada pela denúncia, assim como a sentença, não tendo efeitos permanentes. Ah, professor, meu cliente foi indiciado num roubo e, na verdade, ele praticou furto. A classificação é provisória. A tipificação é provisória. Depois é que vai se saber se é caso de roubo ou furto. Bom, curador ao acusado menor. Antigamente, nós tínhamos a figura do acusado maior de 18, menor de 21. Só que o nosso Código Civil trouxe a maioridade civil aos 18 anos. Portanto, hoje, a maioridade civil e a maioridade penal já são aos 18 anos. Então, não há mais necessidade de curador ao réu maior de 18, menor de 21. Então, a lei civil diz que a capacidade plena se adquire aos 18 anos, Código Civil, artigo 5º, e a responsabilidade penal aos 18 anos, Código Penal, artigo 27, atualmente. Portanto, menor com 18 anos completos é penal e civilmente responsável, logo não precisa de um curador que os assista nos atos de inquérito policial. Beleza? Tranquilos? Fácil, né? Confisco. A pergunta é, o que é confisco e quando ele pode ser decretado? O confisco, gente, dos instrumentos e produtos do crime será decretado no despacho de arquivamento do inquérito, na sentença de impronúncia ou na sentença absolutória. Então, veja, eu posso admitir que um delegado de polícia, ele, da cabeça dele, pratica o confisco de um bem que supostamente é de uma prática ilícita? Não posso. Porque toda decisão de confisco de bens envolvidos com práticas ilícitas devem ser tomados por quem? Pelo juiz de direito. É ele, juiz de direito, que vai decretar o confisco desses bens. Então, eu vou confiscar os instrumentos e o produto do crime, mas, se o inquérito for arquivado, por falta de provas, esses bens deverão ser devolvidos. Se houver uma sentença de impronúncia num crime da competência do tribunal do júri, que não ficou provada a materialidade e a autoria do crime doloso contra a vida, os bens devem ser devolvidos. Na sentença absolutória de um crime comum, latrocínio, estupro, não ficou provado que aquela pessoa praticou aquele crime, o que foi dele confiscado será devolvido. Porque não há sentido de eu manter o confisco naquela pessoa cuja acusação for julgada improcedente. Agora, se ele for condenado, aí é diferente. Se ele for condenado, aqueles bens que ele adquiriu com a prática ilícita, por exemplo, um grande traficante que adquiriu barcos, imóveis, carros com o tráfico de droga, se ao final ele for condenado pelo tráfico, esses bens serão confiscados
E o efeito da condenação é o confisco, e esses bens irão para a asta pública para ser pago para eventual ressarcimento ao Estado. Prazo de conclusão do inquérito. Tratando-se de acusado preso, a polícia tem 10 dias para concluir o inquérito. O cara está preso em flagrante delito. Quantos dias ele tem para concluir o flagrante? 10 dias. Concluir, relatar e remeter o inquérito a juízo. Mas se ele estiver solto, o prazo será de 30 dias. Então, regra: se o cara estiver preso, 10 dias. Se o cara estiver solto, 30 dias. Mas não é isso que acontece. Na prática, dificilmente a polícia conclui o inquérito em 30 dias. Quais as providências que um promotor de justiça pode tomar ao receber o inquérito? São 3 providências. O MP, ao tomar conhecimento do inquérito, ele pode oferecer a denúncia, pode pedir o arquivamento, e pode pedir diligências. Oferece a denúncia quando está aprovada a autoria e materialidade do crime. Pede o arquivamento quando não está aprovada a autoria e materialidade do crime. E pede diligências quando o inquérito não veio com o exame pericial, não foi ouvida a testemunha, não está completo, precisa de diligências para completar aquela investigação. Então, o promotor, ao receber o inquérito, terá as seguintes opções: oferecer denúncia, pedir o arquivamento ou requerer a volta à polícia para novas diligências. O juiz deve restringir-se a atender ao pedido do promotor de justiça, porque nesse caso, o promotor aí, ao pedir diligências, é o titular da ação penal. Lógico que se o juiz não concordar com o arquivamento, nós já vimos aqui, o juiz remeterá os autos ao procurador-geral, que terá ou a opção de concordar com o promotor, caso que o inquérito será arquivado, não concordar e designar um outro procurador ou promotor de justiça para oferecer a denúncia. Lógico que, se ele é procurador-geral, não concordar com o arquivamento, ele não pode mandar para o próprio promotor, porque vigora o princípio aí da independência funcional. O promotor que concluiu que ele não tinha convicção para denunciar, não pode ser obrigado pelo procurador-geral a denunciar aquela pessoa que ele não tem convicção. Portanto, tem que ser outro promotor de justiça. Investigação criminal pelo MP. O MP possui legitimidade para conduzir diligências investigatórias, o que decorre de expressa previsão constitucional, regulada pela Lei Complementar 75/93. Nós tivemos aí a PEC 37, que era a PEC da impunidade, que queria tirar o poder de investigação do Ministério Público. Essa PEC caiu, mas que ressalte-se, não se queria tirar o poder de investigação só do Ministério Público. Queria monopolizar a investigação na mão da Polícia Civil e da Polícia Federal. E se tiraria o poder investigatório da Controladoria Geral da União, do CEAF, de outros órgãos que auxiliam, como o Tribunal de Contas. Ora, o que nós queremos é, quanto mais gente investigando, melhor para combater a ilegalidade. Portanto, integra a própria função do órgão ministerial, a qualidade titular exclusiva da ação penal pública, a prerrogativa de proceder à coleta de elementos de convicção, a fim de elucidar a materialidade do delito e os indícios da autoria. Isso foi uma decisão do Supremo, no HC 91661, Pernambuco, segunda turma, ministra Ellen Grace, de 30 de 3 de 2009.
Na próxima aula, nós vamos falar de inquérito policial parte 3. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre.